Esse é o vídeo de recomendação de livros com bruxas, parte 2. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é o Abdução Literária e esse mês, outubro, o Abdução Literária faz 2 anos então. Eu tô falando do canal aqui do YouTube, né, porque o Abdução como um blog, né, como um Instagram literário, ele já tem um tempinho a mais. E assim, o segundo vídeo que eu postei aqui no canal foi um vídeo que bomba até hoje, de recomendação de livros com bruxas. Eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser ir lá e conferir depois. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é o Abdução Literária. Em comemoração, então, aos 2 anos de canal, ao Halloween, é claro, e a esse vídeo eu vim aqui trazer a parte 2. Eu reconstituí o figurino do primeiro vídeo e assim, só por esse mico eu acho que eu mereço seu like. Essa lista então tem um compilado aí de livros diversos, essa lista tá bem legal. Alguns livros eu li recentemente ou até mesmo esse ano, outros assim eu ainda não falei aqui no canal. Tô bastante ansiosa então para trazer essas recomendações para vocês. Bora lá! Começando então por Uma Bruxa no Tempo. Esse que é um lançamento recente da editora Trama pelo selo Magic Realism, né, ou seja, realismo mágico, né, e eu também realizei essa leitura faz pouco tempo e ainda não tive a oportunidade de comentar com vocês sobre ela, né, e assim, esperava mágicas e fantasia e recebeu dor e sofrimento. No presente dessa história, a gente tem a Ellen, que ela tá passando ali por um período complicado, porque ela não aceita muito bem a separação, tá sendo difícil pra ela aceitar o divórcio, as coisas que aconteceram ali entre ela e o marido. E aí um amigo dela então fala, olha, eu tenho um amigo, vai lá, encontra com ele, vai se distrair, vai se divertir um pouco, né? E aí quando ela vai a esse encontro, chega lá, esse homem misterioso fala, olha, você não lembra de mim? Porque eu te conheço há muito tempo, desde 1900 e bolinha. E ele fala uma data ali que não condiz com a realidade dela, né? Ela fala, caramba, eu não sou tão velha assim. E aí esse estranho começa a falar um monte de coisa estranha pra ela, como se ele conhecesse ela de vidas passadas, né? Ela fica bastante, assim, atordoada com as coisas que ele fala. Então ela vai embora, só que aos poucos ela começa a sonhar, ter algumas recordações que ela ainda não tinha, e as coisas que esse estranho falou pra ela começam a fazer sentido, sabe? E aí a Ellen descobre então que na verdade ela tá presa a uma maldição de amarração, onde ela precisa reencarnar e ela tá destinada a sofrer junto com outro homem, né? Eles sempre reencarnam juntos, sofrem, não ficam juntos e por aí vai. E aí o que acontece? Aos pouquinhos a gente começa então revisitar as histórias da Ellen, ou não, desde que essa maldição então ela foi feita, né? Ela foi criada e o porquê que deu errado. Essa é uma história bastante adulta, com conteúdos sensíveis aí que pode despertar gatilho, né? A gente tem cenas de estupro, cenas de suicídio, cenas de violência contra a mulher. Então presta bastante atenção nisso. Se você é sensível a algum desses conteúdos, acho que vale a pena enfatizar isso. E essa, gente, é quase também uma ficção histórica, porque a Ellen, ela passa ali por diversas reencarnações e cada uma acontece num período específico da história e a autora, ela vai um pouquinho fundo, né, nisso. E essa foi uma das minhas partes favoritas, porque eu adoro ficção histórica, mas foi uma das partes também mais impactantes, porque a Ellen é uma mulher, né, e a história, ela nunca foi fácil para a mulher, ela sempre foi muito complicada, ela sempre foi muito cruel, então a gente acaba presenciando algumas coisas aqui bastante complicadas. Eu fiquei tensa, mas ao mesmo tempo muito envolvida com a história, sabe? Sempre quando uma nova lembrança começava, eu ficava assim, muito ansiosa para saber quem que era a Ellen dessa vez, sabe? Quem que eram as outras pessoas, sabe? Quando eles iam se encontrar. Então essa parte em especial é muito legal. É aquele lance de histórias dentro de histórias e aqui a gente tem diversas delas. E o resultado disso, então, é muito incrível. Eu devorei esse livro. Eu não via a hora de poder vir falar dele aqui pra vocês. Mas, novamente, gente, esse é um livro adulto, com conteúdos adultos. Então fica aqui a minha recomendação. A próxima recomendação que eu tenho, então, pra dar pra vocês é Circe, essa feiticeira ou essa bruxa da mitologia grega, né? Então, nessa história a gente conhece a Circe, que ela não herdou
os poderes dos deuses ali por parte do pai, nem aquela beleza impressionante das ninfas, né, por parte de mãe. Ela acaba então se sentindo bastante deslocada nesse mundo de poder e luxúria, e ela acaba então se refugiando no mundo dos humanos, né? Porque ela acaba se encantando com a simplicidade, com a fragilidade deles, né? Aí, quando ela acaba ali se apaixonando por um humano, fazendo algumas coisas por ele, ela compreende então que a hostilidade, ela mora em qualquer lugar, sabe? Dentro de qualquer ser. Só que quando ela se apaixona então por esse humano, ela acaba descobrindo o seu verdadeiro poder, que é o poder então da bruxaria, né? O poder de conseguir manipular a magia, né? Só que aí Zeus fica assim com bastante pé atrás com ela, e ele determina então que ela precisa morar numa ilha bastante isolada e que não mora ninguém, sabe? Ela foi, sim, condenada à solidão. E assim, gente, eu não amei essa leitura logo de cara. Eu lembro que eu tinha uma expectativa e aqui eu me deparei com outra, né? Eu tive alguns travamentos, principalmente com a escrita da autora. Mas depois, então, que eu superei esse conflito da expectativa, eu lembro que eu gostei muito dessa história, sabe? E até hoje eu olho pra ela e eu lembro dela de forma muito positiva, sabe? Esse é um livro de formação que acompanha, então, a jornada da Circe de evolução, de autoconhecimento, dela descobrindo o poder, sabe, dentro dela mesma. E ela que era uma pessoa que sempre buscava se identificar e buscava uma companhia. De repente ela se viu, então, nessa ilha ela teve que se conhecer e aproveitar a própria companhia, sabe? Então, essa jornada introspectiva dela, eu lembro que na época me tocou bastante. A forma como ela lida com a solidão, ela aprende a lidar com a própria companhia, mas de tempos em tempos é algo que é incontrolável, a solidão bate de novo. E aí a gente tem as histórias dela também, as histórias famosas dela, então, com Odisseu, com Minotauro, e essas partes, assim, foram muito legais. O livro, ele não tem grandes partes de clímax, sabe? Mas eu acho que a jornada da Circe consegue surpreender mesmo assim. É uma história, assim, da mitologia grega diferente, que eu gostei de conhecer, gostei de acompanhar, e no final, assim, sempre quando eu olho pra essa história, assim, eu olho pra ela com carinho, sabe? Ficou, assim, realmente um saldo muito positivo. E aqui fica a recomendação, então, de Circe. O próximo livro que eu vou recomendar é Porém Bruxa, tem no Kindle Unlimited, fica a dica. Esse é um livro, então, da Carol Kiovato, uma autora que é super, super querida por mim. E, gente, esse que é um livro, então, nacional, que se passa em São Paulo, né? A gente tem uma bruxa aí em São Paulo. O nome dela é Isis. Ela monitora, então, essa região da cidade de São Paulo e lida com o sobrenatural. Porém, a Isis não é de ferro. A cidade de São Paulo é um tanto quanto caótica e ela não consegue ver as coisas, sabe? Que ela vê as coisas no dia a dia e não fazer nada, sabe? Por exemplo, ela tem uma amiga que trabalha na delegacia da mulher, então ela acaba dando uma ajudinha ali, desvendando alguns casos. Sempre quando ela pode, assim, ela tá dando uma força, ela tá ajudando. Claro, tudo assim, na surdina, sabe? Porque ela não pode. Quando, então, a Isis finalmente recebe uma missão da sua alçada, né? Direto de uma divindade, ela se vê ali tendo que correr contra o tempo, porque ela tem tanto esse caso pra desvendar, quanto os outros extraoficiais, então. E aparentemente as coisas estão meio que interligadas, né? Primeiro, gente, que esse livro, ele foi, assim, um deleite. Minha nossa, é tudo o que eu espero, assim, sabe, de uma fantasia urbana brasileira. Os amigos da Isis também acabam sendo um dos pontos altos dessa história, porque eles são incríveis, sabe? São heróis da vida real. Eles mostram como eles também conseguem combater as coisas sem ter nenhum tipo de poder, sabe? E eles são muito reais. A história, ela é recheada de diversidade, brasilidade e realidade. A Carol, ela conseguiu inserir, assim, pautas que fazem parte do nosso dia a dia como brasileiro, sabe? Coisas que a gente sente literalmente na pele, principalmente nós sendo mulheres. Então eu me senti muito validada, sabe? Lendo essa leitura. Foi assim, gente, um saborzinho. E por falar em saborzinho, tem um romancezinho, olha, que eu vou contar pra vocês.
Leiam Porém Bruxa, por favor. É muito, assim, um deleite. O próximo livro que eu vou recomendar é O Mágico de Oz, gente. Uma leitura mega recente que eu li agora em outubro também. E eu não poderia deixar de trazer essa história que também é deliciosa, sabe? Que traz leveza, que deu origem a uma das histórias mais famosas da Broadway, então, com bruxas, né? Que é, então, Wicked. E quem sabe, a próxima vez que eu vir aqui recomendar livros com bruxas, eu já não tenha lido essa história também e venho aqui falar um pouquinho dela pra vocês. Mas voltando ao Mágico de Oz, não vou me prender tanto à premissa dessa história, porque vocês devem saber da Dorothy, então, que foi levada por um ciclone até a Terra de Oz. E aí a gente acompanha a jornada dela, tentando voltar pra casa e aí encontrando com personagens memoráveis pelo meio do caminho. Uma das coisas mais legais, então, sobre esse universo são as 4 bruxas. Nós temos as bruxas malvadas do leste e do oeste e temos as bruxas boas do sul e do norte. E assim, gente, na época, então, que esse livro foi lançado, foi uma revolução do senso comum, uma quebra de estereótipo, porque como assim existem bruxas boas? Então quer dizer que as bruxas não necessariamente precisam ser más? E ele fez isso, então, principalmente por causa da influência da sua sogra, né? Que é a Matilda Joslyn Gage, que foi uma estudiosa feminista e sufragista da época, né? Um dos seus principais estudos, então, eram justamente suprimir essa imagem distorcida das bruxas que foram perseguidas pela igreja, né? Muito mais pelo que elas eram do que pelo que elas faziam. Nessa edição aqui da Dark Side, a gente tem a introdução maravilhosa e até emocionante da Márcia Heloísa. Inclusive, ela chega a abordar um pouco dessa história aqui que eu contei pra vocês, que acabou despertando o meu interesse para ir pesquisar além das páginas. As introduções dessa tradutora sempre fazem isso comigo. Super enriqueceu essa experiência e super compensa, então, conhecer essa história. Por último, mas não menos importante, é claro, eu trago para vocês Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Essa que é uma fantasia também adulta, né? E eu também li esse ano esse livro aqui. E assim, gente, esse é um livro que precisa, sim, de paciência. O autor, ele tem uma escrita um pouco diferente, que ela não é linear, ela é um pouquinho prolixa. Demora para você conseguir, assim, se situar, não só no universo, mas também na história, porque a história tem muito mistério. Mas quando você se acostuma, então, com a escrita e um pouquinho das coisas, consegue assimilar o que tá acontecendo, essa história, assim, ela é muito gostosa de acompanhar, sabe? Você demora pra pegar no tranco, mas de repente você tá lendo ali 200 páginas de uma vez. Aqui, então, nós temos o Rastreador. Podemos dizer que ele tem o poder do olfato, porque ele sente os odores, ele fareja as coisas com muita intensidade. E por causa disso, então, que ele virou o rastreador, né? Ele é muito bom em rastrear coisas, na verdade, assim, ele é o melhor. E aí, ele se vê metido, então, numa enrascada que literalmente não cheira bem. Ele foi contratado para encontrar um menino. Só que essa é uma história muito, muito estranha, sabe? Ele não sabe quem é que realmente está contratando, quem é que esse menino. Muitos mistérios, sabe, circundam essa história. Como ele não é bobo nem nada, ele quer saber aonde que ele está se enfiando, ele vai tentar descobrir tudo com relação a essa história. Acontece que outras pessoas também estão nessa jornada, né, para tentar encontrar esse menino. Outros mercenários também que estão ali pelo dinheiro e outras com motivações aí particulares, né? Uma dessas pessoas, então, é a bruxa Sogolon, ela que é uma personagem muito, muito intrigante. Inclusive, os melhores diálogos são com eles dois, são com o rastreador e com a bruxa, sabe? Porque ele tem a língua muito solta, ele fala sem pensar e ela só vai dando lapada, sabe? Tem hora que eu fico até com dó dele, falo, rastreador, fica quietinho, sabe? Nessa você perdeu. Mas essa aura, então, de mistério que circunda essa personagem é muito intenso e a gente não consegue descobrir quais são as suas reais motivações, sabe? O que ela realmente quer. A presença dela aqui nessa história já é muito marcante, mas a gente precisa de mais, sabe? E a gente vai ter mais, porque o autor, ele vai contar essa história aqui através de 3 pontos de vista. E um dos pontos de vista, além do rastreador, então, é o da bruxa, né, da Sogolon. E eu tenho certeza
que acompanhar essa história através do ponto de vista dela vai ser quase que acompanhar uma história inédita, sabe? Então assim, o livro nem lançou, mas eu já tô muito ansiosa para acompanhar então a história através do ponto de vista dela. Mas mesmo assim, a gente fica aqui essa recomendação desse livro, então, foi inspirado nas histórias e nos folclores, então, da África, sabe? Fica aqui a recomendação desse livro, que ele é sim complexo, que ele é pesado, mas ele é muito bom. Esses são os livros com bruxas que eu resolvi apresentar para vocês, então nessa parte 2 tem mais livros, assim, espero que vocês gostem dessas recomendações, para que eu possa trazer mais recomendações então para vocês. Coloquem aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, vocês gostam também, ou quais livros então vocês me recomendariam. Não se esqueça então que todas as minhas redes sempre estão presentes aqui no box da descrição. Tem também link de comissão se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon. Lembrem-se que a Black Friday tá chegando. E não esquece, claro, de conferir se você é inscrito no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!